A Eucaristia é o ápice da vida cristã. Assim nos diz o documento da Igreja, a Sacrosanto Concílio. Ela nos reúne como comunidade. Porque se no batismo nós recebemos a graça, na Eucaristia nós recebemos o autor da graça. Por isso, a Eucaristia faz a Igreja. Nós nos reunimos para celebrarmos e participarmos da Eucaristia. E às vezes nós cristãos católicos, nós não sabemos que a maior riqueza deixada por Jesus Cristo na instituição da última ceia foi a Eucaristia. Às vezes nós ficamos nos perguntando como é chamado este sacramento da Eucaristia. Nós podemos chamá-lo de Santa Ceia, porque nos leva àquela ceia em que Jesus reuniu os seus apóstolos e deixou como presente a sua perpetuação todas as vezes que os apóstolos se reunissem para celebrar este sacramento. Podemos chamá-lo de Memorial da Paixão de Cristo, porque a Eucaristia nos lembra que Jesus, ele antecipou a Páscoa celebrada pelos judeus e fez da ceia a sua Páscoa. Por isso é chamado de sacrifício do Cristo perpétuo, do Cristo na cruz. Podemos chamar de Eucaristia uma palavra grega que significa ação de graças e, na verdade, é uma ação de graças a Deus Pai através de Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. E podemos também chamar de a Santa e Divina Liturgia, porque nos tira da realidade comum das nossas vidas, quando nós vamos a uma celebração eucarística e nos congrega como membros da Igreja de Cristo. E há uma coisa também, podemos chamar de missa. Comumente nós chamamos, eu vou à missa, ou eu vou participar da missa dominical, porque era a última palavra pronunciada pelos sacerdotes quando a missa era celebrada no latim e ficou profundamente na cabeça da comunidade. Missa, missa, significa terminou o culto e agora começa a nossa missão. Por isso nós temos muitos nomes para chamar o sacramento da Eucaristia. Mas, verdadeiramente, o que é o sacramento da Eucaristia? É o sacrifício perpétuo de Cristo na cruz. Jesus, ele livremente, ele se entregou por amor a nós ao Pai. E ao se entregar livremente por amor ao Pai na cruz, ele se tornou uma oferta ao Pai. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles celebravam sacrifícios, e 3 tipos de sacrifícios. Os sacrifícios expiatórios, que eram os sacrifícios para tirar os pecados da comunidade, por isso ofereciam os animais no altar de pedra a Deus, como nós encontramos o próprio Abraão, que ia sacrificar o seu filho, uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Nós vamos encontrar os sacrifícios pacíficos, que eram sacrifícios de agradecimento a Deus, e nós vamos encontrar os sacrifícios de holocausto, quando se queimava todo um animal e oferecia a Deus. Jesus se tornou o novo, eterno sacrifício, ou a nova e eterna aliança, acabando assim com os sacrifícios antigos e dando início ao seu sacrifício na cruz. E ao mesmo tempo, nós celebramos Jesus vencendo através desse sacrifício na cruz a morte, com sua ressurreição, abrindo-nos a comunhão eterna com o Pai. Por isso, quando nós vamos à Eucaristia, nós vamos a 2 momentos. Nós vamos à cruz e nós vamos também ao sepulcro
e nós presenciamos a ressurreição de Jesus. E o sacrifício da missa, ele é celebrado com o pão e o vinho. E o pão sem fermento, porque o fermento é o próprio Cristo, e o vinho que nos lembra a aliança de Deus com os homens. E é tão bonito quando nós percebemos isso pelas palavras da consagração do sacerdote. Ali naquele momento há uma transformação substancial do pão e do vinho. Jesus é capaz de fazer muitos milagres. Ele fez um milagre que foi capaz de mudar a substância e a aparência. Lembra do primeiro milagre das bodas de Caná, onde era água e se transformou em vinho? Na celebração eucarística, nós vamos ver que não é apenas uma transsignificação, mas é uma transubstanciação, porque não muda a aparência. Nós continuamos a ver pão e vinho. Como diz São Tomás de Aquino, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, se tocarmos é pão, mas um sentido nosso é aberto, é o sentido de ouvir. Isso é o meu corpo, isso é meu sangue, sou eu mesmo. Por isso, a aparência é a aparência de pão e o vinho, mas a substância, aquilo que define, já não é mais pão e vinho, mas é o corpo e o sangue do Senhor. Que corpo e sangue do Senhor é este? Que nós dizemos que Jesus ali está presente com seu corpo, com a sua alma, com a sua divindade, com o seu sangue. É o corpo glorificado, é o corpo ressuscitado, é o corpo de Jesus. O Jesus, ele ao se tornar 100% homem, ele assumiu um corpo e uma alma beatificada. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos a divindade, mas nós recebemos aquele mesmo corpo com o qual Jesus caminhou na Galileia, na qual ele fez os milagres. Então nós recebemos o corpo glorificado de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, tenham um amor por este sacramento. E há uma coisa muito importante que eu quero terminar a nossa reflexão. Quando nós participamos da Eucaristia, nós participamos da vida em Deus. E às vezes nós privamos a nossa presença na comunidade cristã. E por isso existe a morte da nossa alma ou a amizade com Deus quando nós deixamos de participar do ápice da vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia. E antes, se a gente, por motivos quaisquer, ou seja, por uma viagem, ou seja, por um jogo de futebol, ou uma festa, nós deixamos de priorizar aquilo que é o mais importante, nós deveríamos viver o sacramento da reconciliação para voltarmos à amizade completa e total com Deus. Por isso, a Igreja diz a nós que é um pecado mortal. A nossa alma morre quando nós não participamos da celebração dominical. Imagina, Deus nos pede algo tão simples, que é 1 hora por semana a nossa participação na comunidade. E às vezes nós trocamos isso por motivos tão torpes e deixamos de estar em contato com Deus na celebração eucarística. Que esse momento nosso vivido aqui tenha colocado em você, cristão, católico, o desejo de se fazer presente sempre na celebração eucarística. Deus te abençoe.